começar agradecendo, a oportunidade que nós temos de estar aqui de volta nessa casa e poder refletir sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje a nossa proposta de reflexão é para que a gente possa ter mais ferramentas ou revisitar essas ferramentas, para que a gente possa utilizar uma das principais ferramentas estando encarnados, que é falar com o coração, para que a gente possa curar a alma, primeiramente a nossa, para que a gente possa ser instrumento de cura de outras almas, né? E aí a gente começa pensando que no Evangelho de João, no seu capítulo 1, versículo 1, ele fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E já nessa reflexão a gente percebe que falar, expressar, não é somente com palavras. Em verdade, a gente expressa muito mais através de emoções e sentimentos. Muitas vezes as nossas palavras saem vazias, porque a gente está falando muita coisa da boca para fora, que é extremamente comum, obrigado, no nosso dia a dia, e acaba que o nosso coração não está se expressando verdadeiramente. E a ideia é que a gente possa visitar melhor as nossas emoções, principalmente, e os nossos sentimentos. Nós já falamos de uma outra oportunidade, mas é bom sempre relembrar que as nossas emoções, elas são responsáveis por trazer aquilo que é automático na nossa vida. Então, em verdade, elas nos dirigem mais do que a gente imagina. Por isso que quando alguém nos fecha no trânsito, mesmo que a gente não responda, as nossas emoções respondem por nós. A gente não fala, mas a gente sente algumas coisas bem ruins. Se alguém pisa no nosso pé, dentro do ônibus ou na fila, a gente sente algumas coisas, isso são emoções. Se a gente está na fila do banco, quem ainda vai para a fila do banco, que hoje em dia está cada dia mais raro, ou na fila do supermercado, e alguém passa na nossa frente, a gente sente alguma coisa. Isso são emoções. Então as emoções basais, medo, ansiedade, raiva, elas têm uma função orgânica, trazer um automatismo. Nos últimos 40 mil até 250 mil anos, vai depender do estudo, a gente utilizou essas emoções para ter uma resposta de sentir medo, vi um bicho, eu enfrento ele para sobreviver, ou eu saio correndo, ou eu finjo que eu estou morto esperando que ele vá embora, que ele seja associado e não esteja por fome. Então essa é a função. Agora, hoje em dia, quando eu encontro alguém que me desagrada, que utiliza a palavra ou os gestos para dizer algo que vai contrário ao que eu acredito, a minha visão de mundo, o que eu quero fazer? Exterminar ou correr? Vou silenciar, não vou falar sobre esse assunto não, porque isso me incomoda muito. Ou então eu vou para o enfrentamento. Entender isso vai nos auxiliar a tentar buscar utilizar a palavra para o engrandecimento. E aqui agora a gente já percebeu que palavra não quer dizer que ela precisa ser verbal. Porque o verbo da criação, primeiro ele criou tudo para depois poder expressar em palavras. Quando a gente vai no Gênesis bíblico, a gente vai perceber que ele cria céus e terra, cria águas, separa a água de cima da água de baixo, cria a luz. Tudo isso são simbolismo para demonstrar que a fala só vem depois de algo feito. E qual que é uma das nossas grandes dificuldades no nosso mundo moderno? A gente fala muito mais do que faz. A gente reclama muito mais do que pratica. Principalmente, a gente critica quem está fazendo, mas bastante, mas muito, antes de fazer alguma coisa. E como a gente faz isso inverso, que também é uma forma de aprendizado, a gente tem essa dificuldade de olhar para dentro de nós. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento,
Instruí-vos, eis um mandamento semelhante, um segundo. Mas o que geralmente a gente faz? A gente instrui para depois amar. E talvez, que também é uma forma pedagógica de aprender, mas talvez por isso a gente esqueceu de sentir, de trabalhar esse sentimento em nós. Vamos trazer algumas histórias para facilitar de como a palavra pode ser usada, tanto verbalmente quanto internamente. Jesus então está dando ensinamentos, e encontra um centurião. O centurião era um romano que era responsável, entre aspas, porque variava o número, mas só para a gente entender de onde vem a palavra, por 100 soldados. E esse centurião chega e fala assim: mestre, um servo meu está paralítico e muito doente, e eu gostaria que você curasse ele. E ele fala assim: eu quero, me leve até ele, que a saúde irá retornar a ele. E ele fala assim: não precisa, eu não sou digno de que entreis na minha casa, mas você irá dizer apenas uma palavra e ele será salvo ou curado, dependendo da tradução. Porque eu também sou líder e digo a um soldado: vá daqui até lá, e ele vai. Leve isso e ele leva. Lá, traga aquilo e ele traz. Então eu sei que é assim convosco também. E ele fala: nossa, grande é a tua fé, nem toda Israel vive fé desse tamanho. O teu servo está curado. E ele retornou e o servo estava curado. Aqui a gente vai perceber dois tipos que a palavra foi usada. Do centurião, que não só acreditou, mas utilizou de uma fé raciocinada, porque reconhecia a lei de unidade, onde quando todos congregam em favor de algo maior, cada um cumpre as suas funções, porque acredita que aquele algo maior é mais importante do que individualidades. Essa é uma lei de unidade. E ele, percebendo que Jesus tinha esse poder moral e de cura, ele falou: você não precisa ir lá, eu sei como funciona a lei de unidade. E Jesus, com essa palavra, eu quero, curou de longe. E a gente vai perceber que essas palavras de acolhimento, de cuidado e de cura para com o outro pode acontecer dentro de nós. Porque todas, sem a mínima exceção de passagens bíblicas, ou melhor dizendo e mais aprofundado, em qualquer livro que a gente diz sagrado, seja espírita ou apenas psicografado por outras vertentes, está ali incutido, escondido o ensinamento mais profundo. Geralmente ele não está escrito. Se a gente pegar o centurião e a gente colocar dentro de nós, o centurião é aquele que vem aqui, ouve alguma coisa, de uma palestra inteira de 1 hora, 30 segundos, alguma coisa fez sentido, seja para incômodo, seja para benefício, e a gente sai daqui refletindo sobre aquilo e fala: olha, eu não consigo colocar em prática, porque eu concordo ou discordo de tal parte, mas aquilo me tocou de alguma forma, e a gente vai para a vida. Esse assunto é o centurião refletindo, e de repente fala: ok, mas existe uma parte que para mim faz muito sentido, em que eu quero transformar na minha vida. O que eu devo fazer para que essa transformação aconteça? Senhor, me ajuda com isso? Lei de unidade. Agora já não é apenas pensando, já sou eu e Deus. O meu espírito protetor, meu guia espiritual e aqueles espíritos amigos que estão lá no plano espiritual torcendo para a minha transformação. Lei de unidade. Agora nós estamos congregados todos no mesmo objetivo. O contrário também é verdadeiro. Quando eu quero o mal de alguém, quando eu quero que uma coisa não funcione de jeito nenhum, eu posso até não ter um poder muito grande para que aquilo não funcione, mas que aquilo vai interferir na minha vida, vai. Eu vou estar um bom tempo pesquisando, olhando uma forma de atrapalhar que aquilo aconteça. Vou estar perdendo meu tempo. E irá ter espíritos desencarnados
que vão, junto comigo, auxiliar que aquilo aconteça. Não que o mal aconteça, mas com que eu perca o meu tempo o máximo possível. Pelo menos. Porque para que o mal aconteça é necessário muitas organizações. A gente vai trazer um exemplo aqui prático. Quando a gente vai no livro Libertação, é o 7º livro da série André Luiz, o personagem principal é o Gregório. E ele está numa cidade estranha, lá nas trevas, nas profundezas, entre aspas, do umbral, em um ambiente, em um estado de consciência maléfico, por quase 800 anos. E nos últimos 50 ele dá mostra de que aquilo ali está tediando ele, está cansando ele. E a mãe dele está olhando, observando, analisando. E ele está ali já há alguns anos tentando, de alguma forma, interferir em algumas vidas. Anos tentando interferir. A cada vez que dá uma abertura, algum obsessor vai e faz uma interferência, que está sendo ali cotidiana. O que eu estou querendo dizer, qual é o ponto que eu estou querendo dizer? O mal está ali insistentemente tentando fazer algo. Quando ele dá a brecha, e os espíritos amigos vão ali buscando resolver, e ele chega ao ápice da brecha, e ao enxergar a própria mãe, ele fala: agora eu estou pronto para ser resgatado, amparado e começar a expiar e reparar as minhas faltas. Todos aqueles quase 800 anos caem por terra no momento em que ele modifica o olhar de vida, que não aconteceu da noite para o dia, mas assim que ele acontece, ele é resgatado. Não importa quanto tempo de mal um ser tem, a partir do momento que ele transforma, ele terá muito mais tempo de bem. Como assim? Quanto tempo dura mais? 800 anos, 1000 anos, 1 bilhão de anos, 5 bilhões de anos ou a eternidade? Porque a gente aprende com a doutrina espírita que depois que nos tornamos um espírito superior, a gente será eternamente bom. Eterno não é mais do que todo o tempo para trás? Então essa positividade, essa afirmatividade interna pode nos auxiliar. Ela só não pode procrastinar, deixar para depois, já que vai ser eterno, depois eu vou fazer. Porque a cada vez que a gente precisa refazer uma tarefa, ela é mais trabalhosa. Eu não sei se é assim com vocês, pelo menos comigo é. Toda vez que eu vou fazer mais ou menos, e aí precisa fazer de novo, dá muito mais trabalho. Uma coisa prática, quem já fez uma reforma, ou uma construção, qualquer que seja, e você fala assim: vou pôr um piso qualquer aqui, quando eu tiver melhorzinho, eu pôr um piso bom. Quando você vai tirar esse piso qualquer? Ou colocar o piso bom por cima e o piso ruim de baixo estoura, aí você tem que tirar o de cima bom, o de baixo ruim e colocar o outro. Deu para perceber o trabalho que dá? Exatamente assim. Se a gente deixa para depois, sempre o esforço pode ser maior. Segunda história, onde que a palavra pode ser usada, e agora de uma forma bem negativa. No livro Há 2000 anos, conta Emmanuel para nós, guia espiritual do Chico Xavier, que numa reencarnação dele anterior, lá na época de Jesus, enquanto Jesus estava entre nós encarnado, ele era um senador romano, Públio Lentulus. E ele tinha um amigo que chamava Flamínio. Amigo mesmo, confidente. Daquele dizer pro cantinho e conversar. Todos nós temos um amigo assim. Sabe aquela coisa que você não fala para ninguém? Nem para a esposa, nem para o filho. Aí você troca ideia com o marido? Com um amigo? Esse amigo, era esse amigo que ele tinha. Então ele conversava daqui, conversava, e tinha aquela coisa diferente. Aquelas coisas que assim, a gente por verniz social não admite, que a gente pensa, que a gente acha, e lá com a amiga a gente fala. Às vezes até utilizando palavras que a gente não fala no dia a dia, era esse amigo. E esse amigo fala assim:
Nossa, soube que você vai para Galileia, né, que a sua filha está doente e vocês vão ficar um tempo lá. E aí tem toda uma história. Mas eu soube que na Galileia, por ser um lugar de pessoas rudes, de ser um lugar de periferia, de pessoas ruins, né, pequenas, baixas, se eles chegarem a fazer qualquer coisa contra você, seja enérgico na punição. Porque não deixe isso passar, porque isso pode te prejudicar. Presta atenção nesse conselho. Chegando lá, está tendo uma pequena revolta. Um pequeno grupo de pessoas estava ali fazendo uma manifestação contra alguma coisa, contra Roma. E um pega uma pedra e atira contra, vou chamar de carroça, e pega no rosto da esposa do Públio Lentulus, aquele senador orgulhoso, palavras do irmão. E aí ele manda pegar aquele rapaz que deu a pedrada e condena ele às galeras, que eram os navios, né, o porão do navio, que tinha que levar o navio de um lado para o outro, que a maioria das pessoas durava de 3 a 4 meses naquele ambiente, de tanto que o trabalho era duro e difícil. O pai, André de Jonas, vai lá e pede, suplica, perdoa, ele foi inconsequente, não faça isso, não adianta nada, se você continuar insistindo, você vai com ele. E aí ele vai embora e promete uma vingança. Na mesma encarnação, em um certo momento, esse André arruma um jeito e sequestra o filhinho mais novo, uma criancinha, um bebê, do Públio Lentulus, do senador, e faz ele um escravizado para o resto da vida. Ou seja, nessa própria reencarnação do Emmanuel, ele colhe o que ele plantou. Da mesma forma rígida e cruel com que ele fez, o outro também quis fazer, só que a gente sempre acrescenta, né? Um pouquinho pior. Já que você condenou o meu filho, condenarei o vosso. Isso é quando a palavra é utilizada de uma forma negativa. Porque por mais que o senador é responsável pelos seus atos, no livro está escrito que quando ele manda chamar o jovem, ele lembra do conselho do amigo. E aqui a gente vem com uma reflexão. Que conselho nós estamos dando para os nossos amigos? Esses íntimos mesmos que a gente, né, às vezes solta. Se eu pudesse, eu pegava o fulano e fazia tal coisa. Quais são os conselhos que nós estamos dando? Na intimidade ou através de mensagens também. Através das nossas redes sociais, através de todas as vezes que somos convidados a dizer alguma coisa sobre qualquer assunto, e a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Uma terceira forma de usar a palavra, e a gente evoca Jesus, que Jesus sempre é a famosa passagem da mulher adúltera. Chega um grupo de religiosos e fala para Jesus: encontramos uma mulher que foi pega em adultério no ato do adultério. A lei e Moisés manda que a apedrejemos até a morte. O que vós dizeis? E aqui tem a grande pegadinha. Você fala, apedreja. Está vendo? O mestre de vocês fala de amor, de misericórdia, mas está vendo como que ele é? Se ele fala assim, não apedreja. E está indo contra a lei. Vai ter que ter uma punição. O que ele faz? Ele tem aqui a oportunidade de falar qualquer coisa. Quando nós somos convidados a dar a nossa opinião, o que geralmente a gente faz? Concordo, discordo. Sim, não. O que ele faz? Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele salva todo mundo. A mulher de ser apedrejada,
aqueles apedrejadores que iriam ter que resolver essa situação depois, através do que a gente chama de resgate, e os discípulos que estavam ali. E agora, como é que começa a sair dessa? Ele salva a todos. Já pensou se a gente tivesse pelo menos a vontade interna de utilizar as nossas palavras, de vez em quando, toda hora a gente não está condenando o Espírito Superior, de vez em quando, para auxiliar a todos, a ser o ponto de conciliação entre as partes? Porque geralmente a gente toma um partido. Estou a favor do fulano contra o ciclano. O problema é que sempre que tem um vencedor, tem que ter pelo menos um perdedor. Muitas vezes vários perdedores. E eu sei que no mundo real é extremamente difícil tomar essa posição. Muito complicado. Mas pare e pensa em tal situação, se for assim todas as vezes que a gente coloca o ápice, o pior cenário, a pior forma, nós estamos querendo justificar alguma coisa que a gente está sentindo dentro. E aí a gente precisa fazer uma pergunta: por que eu estou sentindo isso? Quais são as emoções que estão me levando a pensar, a vibrar, a buscar sempre esse olhar, sempre essa forma de ver, sempre essa forma de enxergar o mundo? O Emmanuel também faz um convite e uma mensagem. Uma mensagem que a primeira vez que a gente teve contato, anos atrás, para ninguém descobrir quanto tempo faz tempo, essa mensagem nos cala fundo a alma, primeiramente para as pessoas que saem do banco e vêm à frente falar para um público, mas também para aquelas pessoas que sempre gostam de dar a sua opinião sobre algum determinado assunto. A mensagem começa assim: desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, fica com vergonha de falar, será sempre assediado a falar em todas as situações. E talvez a gente pense assim: ufa, dessa eu me safei. Não quero ser palestrante, não quero ser uma pessoa que facilita curso. Eu gosto de ficar sentado quietinho, caladinho. Parece que é isso que ele está falando, não é isso não. Não é apenas isso. Ele continua: vão te convocar à palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros nas sendas tortuosas. Todas as vezes que vão te convidar a falar, a pedir a sua opinião, tem aqueles que são bons, estão querendo aprender alguma coisa com você, e os deliberadamente maus. Será que ele tem uma ferramenta para me usar contra alguém? Percebe que não é só para quem fala em público? Todas as vezes que a nossa opinião é chamada, a gente seria muito bom refletir sobre isso. O que você pensa sobre futebol? O que você pensa sobre economia, política, religião, a religião tal, a religião X, Y, a não religião? Pode ser alguém querendo aprender algo, pode ser alguém deliberadamente mal. E aí ele dá alguns exemplos. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores vão tentar te fazer caluniar. Não, nessa aqui, foi aqui mesmo que a gente pensou. Como é fácil, né, caluniar alguém? A pessoa vem falar mal de alguém que você gosta, e você fala: não é assim, essa pessoa é assim por causa daquilo, você não conhece a história de vida dela. Agora, se você não gosta da pessoa, você não sabe da missa metade. Vou te contar coisas que você não sabe. E a gente começa a caluniar também. Mentirosos te levarão a mentir. Se é verdade ou não, eu não sei, mas ouvi dizer que, a partir daí, só saem pérolas de mentira.
Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Vou passar para frente sem saber se é verdade, se é mentira. Me falaram, estou falando também. E sem a mínima responsabilidade de dizer pelo menos isso. Olha, é a minha opinião. Olha, uma pessoa me disse, mas eu não conferi se é verdade. Então esteja ponderado quanto a isso. Aí a gente diga. O leviano só passa a informação. Ele não dá nem essa observaçãozinha. Ironistas, pessoas irônicas, buscarão te localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Cegos, desditosos, sem os saberes, vão de queda em queda, de desastre em desastre, criando uma desventura para si mesmo. Mas pera, parece que ele estava falando de pessoas deliberadamente maus, e de repente ele englobou todo mundo? Exato. Porque aquilo que a gente vai fazendo constantemente, a gente vai se fundindo com aquilo e não vai fazendo muito tempo diferença entre o mentiroso e a mentira, o caluniador e a calúnia. A gente vai acostumando a ser aquilo, sem sequer perceber. E aquilo passa a ser constante vibração em nós. E aí aquela coisa que era assim, pode ser que não seja real, mas tal parte me fez um bem danado, isso pode ser bom na vida do outro, transformador na vida do outro, passa a ser, já que não é verdade, já que não pode ser, eu vou continuar emitindo. Ou seja, uma mensagem que vem através de uma psicografia. Talvez tenha ali um ponto, uma vírgula, uma palavra que você fala, opa, essa palavra não é edificante. Mas se eu retirar o restante e utilizar a parte positiva para engrandecer pessoas, isso pode ser positivo para a vida das pessoas. Não, a partir de agora, nenhuma psicografia serve, nenhum livro serve, Allan Kardec já não serve, precisamos tirar o Chico, tirar o Emmanuel, tirar o André Luiz, tirar o Humberto Campos, tirar o Allan Kardec, tirar Jesus, tirar Deus. Aí fica a minha opinião, que eu acho que é melhor do que todas as outras que falou. Mesmo que aqui e acolá a gente pode fazer algum ajuste. Percebe? Que lentamente, gradativamente, nós vamos retirando e sem perceber, a gente vai deixando um e saindo da lei de unidade, acreditando que nós, como diz de forma bem engraçada, o alecrim dourado é muito melhor do que todos esses outros que a gente falou, que debruçaram sobre vários ensinamentos. Aí vem a grande advertência do Emmanuel. Tu, porém... E aqui o Emmanuel faz aquele negócio que a Madre Teresa de Calcutá fala, né? Ela fala assim, Senhor, eu gostaria que tu não confiasses tanto assim em mim, de colocar coisas no meu ombro que eu acho que eu não consigo carregar. Porque na minha cabeça eu não consigo, mas você acha que eu consigo e tem enviado. Para de enviar que está ficando difícil. Mesmo sabendo que você é melhor do que eu. Aí o Emmanuel diz assim, tu, porém, que conheces o que eles desconhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo, como convém ao Espírito do Cristo, que nos rege os destinos. Isso aqui acontece muito quando a gente faz um estudo e a gente fala assim, não, hoje é dia de eu ir lá fazer o estudo, ir lá fazer a palestra. E aí vem um monte de momentos em que você é convidado a falar. Hoje mesmo, eu atrasei porque eu fui levar minha esposa no lugar e o pessoal lá começou a falar sobre um assunto. Porque isso, aquilo, outro. Aí veio a vontade de falar, chegou na ponta da língua. Eu pensei, não vou falar disso agora mesmo. Engoli. Hoje, agora mesmo. Uns 40 minutos antes de chegar aqui. E eu pensei, nossa Senhor, só assim mesmo para ensinar na prática o que a gente vai falar. Eu lembro de uma pessoa,
uma senhora que já tem 84 anos, é espírita há mais de 50, fala super bem. Um dia ela teve um problema, ela tem um filho esquizofrênico em casa, ele já está com 62 anos, ele é esquizofrênico desde os 19, ele é aquele que às vezes dá uns surtos e quebra tudo dentro de casa, fica extremamente violento. Enfim, é uma vida inteira de muita labuta, de muito trabalho. E aí ela tinha que falar num dia sobre paciência. E ela falou assim: meu filho, dá uma lidinha aí nesse item paciência do Evangelho segundo o Espiritismo, porque hoje eu perdi a paciência com o meu filho e eu não sei se eu estou habilitada para falar. Aí eu falei assim: a senhora fazendo isso há mais de 50 anos, cuidando dele há mais de 50, se não tiver habilitada, piorou eu não posso falar disso nunca mais na minha vida. Eu não posso abrir minha boca, eu vou ter que fazer um voto secreto de nunca mais falar nenhuma palavra. Aí ela riu, entendeu e foi lá falar. E falou super bem, foi ótimo. Mas aquela lição de humildade faz a gente pensar de nossa, será que quando eu tiver oportunidade eu farei a mesma coisa? Eu pelo menos ponderarei esse olhar de coração, não da boca para fora, mas chegar de coração e pedir ajuda, porque foi o que ela estava fazendo. E a ajuda que ela precisava não era uma pessoa vir falar no lugar dela, era uma pessoa falar assim: vai com o que você tem mesmo, é o que Deus queria, era o que Deus tinha preparado para esse dia. Tem uma lição no livro Jesus no Lar que vai falar que Jesus vai falar para os discípulos: Deus poderia e eu poderia pelejar para que os anjos mesmos materializassem e eles mesmos falassem, mas quis Deus contar com aqueles que têm, com você, com todos os seus defeitos, com todas as dificuldades, aprimorando a cada tropeço. Então, essa fala de falar com o coração, essa busca, ela não pode ser um paralisante. Já que eu não consigo falar assim, já que eu não tenho boas coisas para falar, já que geralmente eu faço a fofoca, eu faço a calúnia, eu falo mal das pessoas, então eu vou calar. É o contrário, a proposta é outra. Escapuliu de novo. Vou tentar utilizar mais o verbo para coisas transformadoras. E menos. Tem um palestrante que ele fala assim: se você fazer no final do ano uma meta de, nossa, eu faço fofoca todos os dias, 3 horas por dia, esse ano eu vou diminuir 1 minuto por dia, você já melhorou. O que você não pode é parar. E aí no próximo ano fala: diminui 1, agora eu vou diminuir mais 1. E assim gradativamente. Se a gente olhasse para nós com essa pequena leveza, a gente ia transformando gradativamente. O que a gente infelizmente faz é: eu vou parar com isso. E às vezes a gente para, um dia, uma semana, um mês. Às vezes a gente consegue até o ano todo. De repente acontece uma coisa, uma catástrofe gigantesca no mundo, e aí a gente fala: não vou continuar. E eu vou dizer que catástrofe que acontece muito. A gente ouve um expositor espírita fazer uma palestra dessa e pensa assim: não, o que ele falou é importante, é ótimo. Amanhã a gente vê ele em queda e pensa assim: se ele que falou não transformou, para que eu vou transformar? E a gente esqueceu que a mensagem é que é importante, não a pessoa. Quando a gente foca na pessoa, que também cai, a gente acaba caindo junto. O foco é a mensagem. O foco da doutrina espírita é a doutrina espírita. Não são as pessoas que estão nela, porque todos nós somos extremamente falíveis. E de queda em queda, a gente vai pelejando para poder ficar de pé. E por isso que essa busca, ela é tão profunda e tão individual. Porque se a gente foca nos outros, pode ser que a gente desista no caminho. E aí, o convite, então, é para que a gente possa falar sempre com sinceridade.
com a verdade. Mas o como é extremamente importante. No livro Lindas Histórias de Chico Xavier, do Ramiro Gama, o Chico conta que certa vez o Emmanuel trouxe uma lição para ele, falando que a verdade é como um diamante, belo, lindo e desejado. Mas se você atira na face de uma pessoa, machuca igual uma pedra bruta e feia. É preciso saber como ser sincero. Não dá mais para a gente continuar com o discurso. Eu sou assim. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Essa é antiga. Os pais não vão saber do que eu estou falando. Mas aquele fala assim, pau que nasce torto nunca endireita. Eu sou assim. Eu sou franco. Eu falo na lata mesmo. Você pode falar com franqueza, mas pode ser com um pouquinho de carinho, um pouquinho de amorosidade. Pensando assim, se fosse eu ouvindo isso, com uma visão de mundo diferente, seria dessa forma que eu gostaria de ouvir? A gente pode utilizar também palavras que edificam, que fazem uma construção, não uma destruição. A gente sabe que o caminho que a pessoa está traçando não é o melhor, não é o ideal. A gente vai lá e derruba tudo? Não. A gente fala assim, olha, o que você acha? Ao invés de você colocar essa pilastra, esse pilar, essa parede, nesse lugar, você não coloca em outro local. Porque se a gente derrubar tudo, talvez a pessoa não consiga se levantar novamente. No livro Taça de Luz, ele tem uma mensagem que chama fermento verbal. Nossa, os títulos das mensagens do Emmanuel já falam muita coisa, né? Fermento verbal. E nessa mensagem vai falar o seguinte: alguém vem e traz para nós alguma coisa. Nós temos o livre-arbítrio, a escolha de saber qual fermento a gente vai colocar naquilo que foi trago. Então, se a pessoa veio com uma coisa negativa, qual fermento que eu vou pôr? Vou colocar mais negatividade ou vou colocar um contraponto? Ou vou colocar uma observação? Eu tenho um amigo íntimo que eu falo muitas coisas. E das muitas coisas que a gente fala de muito íntimo, assim, são uns questionamentos assim, profundos e talvez ninguém nem entenda. De onde vocês tiraram essa ideia? Vocês já perceberam que no movimento espírita é extremamente comum a gente pensar assim, nossa, todas as vezes que eu penso na crucificação de Jesus, eu tenho uma dor no coração, parece que eu estava lá. Será que eu fui um que deu uma pedrada? Será que eu fui um que xinguei? Será que fui um que fez aquilo? Segundo os dados estatísticos, naquela época que era Páscoa e Jerusalém ficava mais cheia do que o comum, havia aproximadamente 1 milhão de pessoas. Nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo. Você acha? Qual que é a possibilidade matemática, estatística de você estar fisicamente lá, sendo que a gente tem notícia que o soldado que estava com a lança e perfurou Jesus, hoje já é um anjo. Esse amigo meu, eu falando sobre, negócio de movimento espírita e tal. Não, mas de vez em quando eu tenho essa sensação. Aí ele me trouxe essa reflexão. Eu falei, cara, você desmontou uma coisa muito interessante em mim, gostei. Essa foi a contribuição que ele deu. Ele é palestrante também. Adoro as falas dele. E olha que coisa interessante quando a gente faz uma troca e tira um anseio. Percebe o que essa fala pode curar em nós? Uma dor que não é necessariamente nossa, porque é uma dor da humanidade, isso é inegável. E a gente pode transportar para nós para refletir, mas não para nos adoecer. Porque a proposta da palestra não é curar, poderia ser eu e pode não ser eu. A questão é, o que eu faço com essa informação? O que Jesus fez
depois que ele saiu, expirou do corpo? Segundo Humberto de Campos, foi saber sobre Judas, um amigo. Quanto tempo nós ficamos condenando Judas? Judas Iscariotes. Porque tinham 2 Judas, né? Judas Iscariotes. Por quanto tempo a gente ficou falando mal dele? Se a gente pegar literalmente o Evangelho de João, todas as vezes que ele fala Judas, ele fala assim: aquele que traiu, aquele que iria te trair, aquele que enganador. E a gente compra essa verdade, a gente começa a pensar isso daqueles que estão ao nosso redor. E começando a pensar: será que fulano não é um Judas? Percebe que quando a gente está falando de palavra, a gente está pedindo para você imaginar que os seus pensamentos, em verdade, são palavras para você? E você já parou para pensar quais são os pensamentos que mais vai em volta na sua cabeça? Aqueles que você fala assim: nossa, mas toda vez que eu estou sossegado, eles retornam. Comece a prestar atenção, porque essas são as palavras que mais você diz para você mesmo. E aí vem a grande pergunta: essas palavras são de cura ou de enfermidade? Te ajudam a transformar ou te fazem mais do mesmo? Você sai melhor ou pior do que quando você fala com você mesmo? Porque a gente pode ir na casa espírita, no hospital, num centro de tratamento, ir lá e receber a cura do nosso corpo. Se a nossa alma não se disponibilizar em curar junto, cedo ou tarde, o corpo voltará a ficar enfermo. Pode não ser nessa existência, mas com certeza será em outra. O que é diferente da enfermidade que a gente vem buscando como missão. E a gente está falando de enfermidade como missão porque nós, no movimento espírita, temos sempre um hábito não muito produtivo de ver alguém doente e falar: o que será que ele fez na vida passada? Talvez nada, né? Talvez ele pediu para vir daquele jeito só por missão mesmo. E é Jesus quem fala disso. Quando ele encontra um cego de nascença, os discípulos dizem assim: Senhor, quem pecou? Os pais dele ou ele? Nenhum deles. Isso aconteceu para que venha a glória de Deus. Missão. Ele pediu para vir daquele jeito para ensinar alguma coisa. Pode ser missão. A gente não vai conseguir ter resposta para tudo e para todos, não. E a gente precisa assumir que não. Porque as respostas mais necessárias que a gente precisa são para nós. A gente quer muita resposta do outro. Por que o outro está passando isso? Por que o outro é assim? Por que o outro é assim? Para nós. Porque quando nós estivermos mais saudáveis, emocional, sentimental e psicologicamente, ou mentalmente, a gente vai parar de tentar ver o porquê da enfermidade do outro e falar assim: como eu posso te ajudar para a sua cura? Porque era exatamente assim que Jesus fazia com todos aqueles que ele tinha um encontro. O que queres que eu faça? O que queres de mim? O que deseja? Quando a gente está aberto e já na palavra, a gente já consegue ser um intermediário da cura e do cuidado. Um intérprete. Hoje, a gente estava na casa espírita fazendo um trabalho. E aí, na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, saiu uma parte raríssima de sair, que é o capítulo 28, que é o das preces. A gente raramente abre ele. E era prece para os médiuns.
E Allan Kardec falando assim, retirando uma parte do livro dos médiuns, o médium é o intérprete do mundo espiritual. Talvez a gente esquece disso. Ele não é apenas aquele que ouve e exatamente o que ele ouve ele passa. Ele é o que interpreta e passa. Passa por ele. Passa pelas emoções dele, pelo sentimento dele, pela mentalidade dele. Se a gente for purificando esse vaso, imagine o que vai passar por nós. O mais puro e fidedigno que a gente conseguir. Mas se esse vaso está sujo, se esse vaso está descuidado, vai sempre com muito da nossa impureza. E aquilo que poderia ser belo e benéfico para o outro, pode sair só mais ou menos. É como diz o Chico Xavier, o que a gente não pode é ser um pai mais ou menos, uma mãe mais ou menos, um filho mais ou menos, um médico mais ou menos, uma pessoa mais ou menos na vida. Que a gente possa, naquilo que a gente disponibiliza fazer integralmente. Utilizar do verbo, que agora a gente está utilizando na forma correta, que lá no original o verbo significa criação, palavra, movimento, ação. Utiliza esse verbo para auxiliar, para interligar, para integrar, para fazer algo mais. E para como a gente gosta sempre de lembrar, essas palavras, nenhuma são minhas, porque eu estou em aprendizado assim como todos. Somos todos os mesmos aprendizes. A diferença é que a gente foi lá, leu, está tentando interpretar de forma muito imperfeita aquilo que foi lido e estudado, para que não haja confusão entre o intérprete e a mensagem. A mensagem sempre será, sempre deve ser Jesus Cristo. Qualquer coisa fora disso, haverá sempre um pouquinho de ruído, um pouquinho de impureza, que a gente precisa tomar um certo cuidado e fazer a devida forma de olhar com o coração, para extrair dali essa pureza de Jesus e do Cristo nas nossas vidas. Só assim a gente consegue aproximar do outro, e mesmo através das nossas impurezas, que ainda permanecerão lá, o outro poder ter um contato, mesmo que breve, mesmo que rápido, mesmo que não perfeito, com a pureza do Cristo, mesmo através da nossa impureza. Muito obrigado.